Você para pensar na sua vida profissional? Já parou para pensar sobre a sua carreira? Sentiu medo alguma vez em ser demitido, perder o emprego? Olá, eu sou a Fabiana, mais conhecida como Fabi. Você está no primeiro episódio do meu canal, Pode Ser Luz. Eu vou compartilhar semanalmente com vocês experiências que eu vivenciei em áreas da minha vida pessoal, profissional e até espiritual. Eu acredito que histórias nos ajudam a refletir sobre a nossa própria vida, que histórias elas podem curar, influenciar, que histórias podem nos inspirar. Por isso eu decidi compartilhar as minhas histórias. Eu espero toda semana que você possa se identificar com uma delas ou que elas sirvam para sua reflexão semanal. Você já ouviu falar sobre transição de carreira? Eu quero iniciar esse primeiro episódio contando sobre a minha transição. Eu sou formada em administração de empresa, tenho uma pós em gestão em saúde e vários cursos na área de liderança. Eu trabalhei por muitos anos numa mesma instituição. Isso me deu a oportunidade de me desenvolver, adquirir competências e habilidades e poder até exercer cargos de liderança. Isso também fez com que eu pudesse conviver com muitas pessoas. Chegou um momento da minha vida profissional em que eu comecei a ficar muito angustiada, muito sobrecarregada, cansada, esgotada fisicamente e emocionalmente. Então chegou aquele momento de ter uma conversa com o meu marido, com a minha família, para poder pensar como eu faria para mudar aquela situação. Mesmo com todo esse cansaço, esse desgaste, eu sempre fui muito comprometida e responsável. Então eu nunca deixei que esse desgaste físico ou até emocional tivesse impacto no meu trabalho. Eu acordava super esgotada fisicamente, emocionalmente, mas eu ia trabalhar e sempre dava o meu melhor. Aconteceram algumas reuniões nessa instituição com a direção, em que eu achei que era o momento certo de desabafar, de falar sobre as minhas angústias, os meus anseios, de como eu me sentia naquela instituição, acreditando que eu seria acolhida, que eu seria compreendida e receberia um apoio. Porém, não foi isso que aconteceu. Eu levei um balde de água fria. Eu escutei coisas do tipo: se nós não estamos felizes, temos que atualizar o currículo, tem o LinkedIn e o mercado tá aí. Então eu entendi que eu teria que fazer essa mudança, que eu não poderia contar com a empresa que eu trabalhava. Transição de carreira requer planejamento. Não é simplesmente você pedir demissão do seu emprego atual e arrumar um outro emprego. Transição de carreira requer apoio familiar, requer um planejamento financeiro. Você precisa identificar quais são as suas habilidades, as suas competências, do que você gosta, em que área de fato você quer atuar, e aí então descobrir o que você precisa, curso, formação, para poder atuar naquela determinada área. Você precisa saber se você consegue se manter financeiramente caso você perca o seu emprego atual até você se recolocar na carreira que você escolher e se você terá apoio familiar para essa transição. Bom, no meu caso, eu conversei com meu marido e ele me apoiou e a gente fez um planejamento de tempo financeiro para que eu pudesse embarcar nessa transição. Essa conversa ocorreu em meados de 2018 para 2019. Então já estava decidida que eu iria mudar e eu comecei a pesquisar as áreas de interesse em que eu teria habilidade, competências e algo que de fato eu me identificava, que eu tinha afinidade. Olhei meu histórico profissional e identifiquei a minha facilidade de lidar com pessoas, de falar com pessoas, de desenvolver, de treinar. E isso foi um facilitador, porque de fato eu fiz alguns testes, recebi algumas orientações e identifiquei que a área que eu queria fazer essa transição era a área de gestão de pessoas. Como eu disse, requer um planejamento, onde você tenha consciência de que não é fácil, leva tempo e que coisas podem acontecer no meio do caminho. E foi o que aconteceu, chegou a pandemia, interrompeu a minha mudança, o meu plano. Além de toda a turbulência vivenciada durante a pandemia, eu também sofri uma perda irreparável
que foi referente à minha mãe, que infelizmente veio a falecer. Isso em 2021. Bom, passei um momento muito difícil, muito complicado e não digo recuperada, mas quando eu pude voltar a rever o meu planejamento, eu decidi que em julho de 2022 eu pediria demissão da empresa que eu trabalhava e eu seguiria com o meu plano, já matriculada no curso de gestão de pessoas e carreiras, e já me preparando para essa transição que eu mais queria fazer. Porém, no caminho, muitas coisas podem acontecer e eu quero poder te encorajar a não desistir dos seus sonhos, mesmo quando eles forem interrompidos por qualquer motivo. Em março de 2022, eu fui demitida de uma forma muito difícil e complicada para mim. Isso afetou a minha vida pessoal, profissional, até espiritual. Foram dias de muita angústia, de muita tristeza, de muita indignação. Foram dias de muitas dúvidas, de muitos questionamentos. Por um tempo eu ainda fiquei me culpando e me sentindo culpada de ter vivido tantos anos numa mesma instituição e não ter conseguido entender que eu já deveria ter mudado muito antes. Talvez, assim como eu, você também pensa que é responsabilidade da instituição a sua carreira, o seu desenvolvimento. Você fica sempre esperando um reconhecimento, uma promoção, as pessoas te enxergarem de outra forma, te darem oportunidades. E eu descobri que a responsabilidade da carreira é minha, que nós somos protagonistas da nossa história. Então, isso fez crescer dentro de mim uma vontade de ir para a área que eu desejava. Eu digo isso porque às vezes a gente fica negligenciando os problemas físicos e emocionais que a gente vai enfrentando no decorrer dos anos. Eu não estou dizendo que é para você pedir demissão e ser feliz porque você está com problemas no trabalho. O que eu estou dizendo é que é importante a gente refletir sobre a nossa vida profissional, sobre a nossa carreira, sobre o que a gente faz. É importante a gente observar os valores praticados na instituição que a gente trabalha. E também é importante a gente observar a postura dos líderes dessa instituição. Então a gente consegue identificar se eles coincidem com os nossos valores, com as nossas crenças, com os nossos sonhos. E aí então a gente consegue decidir se vale a pena continuar ou se chegou o momento de mudar. Depois desses dias de tristeza, de questionamentos e de angústias, eu comecei a ler todas as mensagens que eu recebi de colegas de trabalho, de pessoas que já tinham saído da empresa, de amigos, de familiares. Foram muitas mensagens. Eu resolvi compilar essas mensagens para eu poder guardar. E aí eu fiquei surpreendida, porque eram mais de 200 mensagens e 80% das mensagens as pessoas terminavam com a seguinte frase: você é luz, continue sendo luz. Isso encheu meu coração de alegria, de esperança, e aí eu tive certeza que eu estava no caminho certo. Então muitas coisas eu planejei depois desse dia em que eu li e compilei todas as mensagens. Por que eu estou compartilhando com vocês? Porque eu tenho 40 anos, eu vivenciei isso depois de muitos anos trabalhando numa mesma instituição e eu gostaria que vocês usassem a minha história como um exemplo. Talvez você já trabalhe há anos na mesma instituição e você está feliz. Ok, continue assim. Mas se existe algo dentro de você, uma inquietação, é muito importante você se observar, você olhar se o que você tem feito no seu trabalho é importante para a instituição, para a sociedade, se você se enxerga de fato útil fazendo o que você está fazendo, se você está feliz. Eu não estou dizendo que só temos que fazer aquilo que amamos. Bom seria, mas não é assim que funciona. Mesmo fazendo coisas que amamos, teremos problemas, teremos insatisfações, isso é normal. O que eu estou te dizendo é que às vezes é necessário olhar para dentro, encontrar as respostas internamente. Não importa a sua idade, quantos anos você trabalha na sua empresa. Eu aprendi depois de muitos anos
que a empresa não era responsável pela minha carreira, que eu era a protagonista da minha história. E assim como aconteceu comigo, eu tenho certeza que tem milhares de pessoas passando por isso, insatisfeitas, infelizes, cansadas. Eu trabalhava muitas horas e quando eu não estava fisicamente no trabalho, estava na minha casa, eu não conseguia ficar presente nas reuniões de família, nos momentos de família, porque o tempo todo eu tinha que estar olhando o celular, respondendo alguém, orientando alguém. Bom, isso foi uma escolha que eu fiz e eu paguei muito caro por isso. Então, eu peço que vocês reflitam, que vocês olhem para dentro de vocês, que vocês consigam enxergar as insatisfações que vocês têm e consigam transformá-las em planos, em sonhos, e que vocês coloquem esses planos em ação. Que não dá só para planejar e um dia eu estudo, um dia eu faço, um dia eu mudo. O que nós temos de mais precioso é o tempo. Então não deixe o seu tempo passar. Depois da minha demissão e depois de todo esse período aí de indignação e de infelicidade, eu tive que retomar os meus planos. E eu não queria mais atuar na área que eu trabalhava, que era na área da saúde. Então, eu fiz cursos, me certifiquei, virei correspondente bancária. Nesse intervalo, abri minha empresa, virei empreendedora, comecei a atender o Brasil todo com soluções de crédito, financiamento imobiliário, crédito com garantia. Conheci muitas pessoas, muitos parceiros, foi muito legal e muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Em paralelo, eu continuei estudando a área que eu quero atuar. E aí, com muita alegria, que eu compartilho com vocês que esse mês eu encerro o meu curso de gestão de pessoas e carreiras. Eu também fiz uma certificação em neurociência e eu amei esse universo. Eu tenho cada dia mais certeza que eu estou no caminho certo. Então eu quero te incentivar a pensar sobre a sua vida profissional, a pensar sobre a sua carreira, não importa a sua idade, não importa o tempo que você está trabalhando, o que importa é você usar o seu tempo da melhor forma possível. Não se permita somente sobreviver, nós estamos aqui para viver e às vezes o trabalho ele vai consumir muito tempo dessa nossa vida, então às vezes é difícil, mas a gente tem que parar e pensar se vale a pena. Eu quero concluir esse episódio agradecendo a você que ficou até agora ouvindo a minha história. Espero que a minha história te faça pelo menos refletir sobre a sua vida profissional. Eu quero concluir recitando o poema de uma das professoras do meu curso. Poema Tempo. Vamos falar de tempo ou do tempo? Prefiro falar do tempo. Do tempo que dedico à minha crença e que esta dá suporte ao meu propósito. Do tempo que dedico aos meus amores, aos que estão e aos que estão indo. Do tempo dos que compartilham meus valores e creem na causa comum. Do tempo dos que aceitam o meu convite e me seguem, modificam o meu olhar e trazem o colorido às paisagens que eu já vi. Às vezes, melancólica, vejo o tempo escapar das minhas mãos. Quero segurá-lo para preservar a emoção que sinto. Olho-me no espelho e vejo as marcas do que vivi. E nos olhos, o olhar da menina que quer ter a energia de um novo projeto, do frio na barriga, do medo de não conseguir. Quisera que o tempo congelasse o meu sorriso e o meu sentimento de gratidão. Grata a ti, que divide o seu tempo comigo e que priorizou estar aqui. Grata ao tempo que fez jovem, ao mesmo tempo de enxergar o futuro. Quero sim o tempo para mim. Tenho saudades de mim às vezes, nem sempre, porque sei que o tempo me fez melhor. Grata pelo tempo. Que você possa refletir, ter uma ótima semana e sempre lembrar que o tempo é algo precioso.